gente querida da Diocese de Caxias do Sul. Que satisfação vir aqui contar um pouco da história do serviço de evangelização para vocês. Eu sou a irmã Zenilde Aparecida Fonte, sou filha de Maria Auxiliadora, salesiana de Dom Bosco, e eu tive a grata satisfação de ser a fundadora, junto com vários assessores, inclusive o Rudinei Zorzo, que na época era assessor da Juventude de Caxias do Sul, do Serviço de Evangelização da Juventude do Estado do Rio Grande do Sul. E venho hoje contar para vocês um pouco dessa história. O Serviço de Evangelização da Juventude, ele surgiu por uma necessidade da Igreja do Rio Grande do Sul. Os bispos vinham muito preocupados, se perguntando o que fazer para atender a todas as juventudes. Até então, a Igreja do Rio Grande do Sul, ela atendia especificamente de forma mais organizada, mais orgânica, a pastoral da juventude. E neste momento, então, com o lançamento do documento 85, os bispos do regional queriam, então, dar uma resposta nessa mesma sintonia. Junta-se as congregações e a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Regional Sul 3, então, e pensam, aí entram, me convidam para trabalhar na CNBB. Já tinha sido feita uma reunião, e essa reunião já tinha entre movimentos pastorais, congregações, enfim, e já tinha ali, nesse registro, nessa ata, um indicativo de que a missão seria algo comum, que todos se identificavam para trabalhar em conjunto. Então, a partir desse momento quando eu entro, a gente faz um processo de escuta, e esse processo de escuta nos dá a percepção da realidade da evangelização da juventude no estado do Rio Grande do Sul. Escutava todos os grupos, os bispos, os coordenadores de pastorais, as congregações, os assessores de juventude, os tios que acompanhavam os grupos de jovens, os jovens, as lideranças, quem já havia trabalhado com jovem, quem não estava mais trabalhando, quem estudava juventude, enfim, foi uma escuta bastante ampla e uma escuta também na realidade, nas próprias dioceses. Eu ouvia, fazia o registro, trazia, e tinha uma equipe multidisciplinar que fazia a leitura junto comigo dessas percepções. Aí nós percebemos que nós tínhamos uma percepção da evangelização da juventude no estado do Rio Grande do Sul, mas que não se configurava, ainda não nos dava consistência para tomar uma decisão de um plano de evangelização. Então nós fizemos um levantamento de dados. O Observatório Juvenil da Unicinos nos ajudou na elaboração deste questionário. E o questionário, ele tinha uma intenção. Essa intenção era de perceber como é que estava a articulação da juventude no estado do Rio Grande do Sul, quantos grupos tinham, qual a bibliografia que esses grupos estavam utilizando, enfim, mapear um pouco a realidade da evangelização da juventude. Foram respondidos mais de 55% desses questionários, o que nos deu uma boa base para tomar a decisão para os próximos passos. A partir desse levantamento de dados, nós tivemos algumas percepções que se tornaram os grandes indicadores da nossa atuação no serviço de evangelização. Primeiro, havia muito trabalho sendo realizado com as juventudes, mas cada um no seu grupo, cada um na sua realidade. Então, carecia de a articulação e percepção de que muita gente estava fazendo trabalhos muito similares e essa integração. Então, a articulação da juventude no Rio Grande do Sul. Articular através da comunicação. Então, nós percebemos que a comunicação seria um canal para formar e informar. Então, trabalhamos aí um grande outro indicador, que era a comunicação. E a formação, a consistência desta comunicação e desta articulação. A partir desse momento que nós definimos esses três grandes indicadores, três grandes caminhos a serem percorridos pelo Serviço de Evangelização da Juventude, surge a marca IAIT.
Então houve a participação e tudo que nós construímos em conjunto. Nós fazíamos um laboratório das pastorais, dos movimentos, das congregações, com essa diversidade de carisma, para construir em conjunto e fazer essa experiência de unidade na diversidade. E essa experiência nós partilhávamos, como nós fazíamos, para as dioceses. E nas dioceses, então, os setores diocesanos da juventude era um dos objetivos do Serviço de Evangelização da Juventude, a constituição do setor diocesano de juventude. E tinha, nesse momento, algumas resistências para construir esse setor, porque os carismas eram muito diferentes dos movimentos, das pastorais, das congregações, as novas comunidades e ainda mais as pastorais afins, a pastoral familiar, a pastoral da educação e a pastoral vocacional. O setor juventude ele é composto por todos esses grupos e ainda a catequese crismal para dar continuidade à vivência dessa catequese no grupo de jovem. Então, articular, antes cada um trabalhava no seu grupo, fazia as suas experiências, e agora então essa organização diocesana do setor juventude. E começam então a vir a clareza das coisas nesse momento. Na paróquia não existe setor de juventude, pode existir um núcleo que faça a mesma experiência com todos os grupos que ali interagem, com os movimentos, com as pastorais, enfim, mas é um núcleo de comunhão, de participação de todo mundo junto, mas não é setor, não existe setor paroquial. Então foram clareando essas compreensões do documento 85. A partir desse momento surge a Jornada Mundial da Juventude para acontecer no Brasil. Fomos a Madrid, enquanto Estado do Rio Grande do Sul, trouxemos a proposta e também começamos o processo de planejamento no Estado do Rio Grande do Sul de como vivenciar a Jornada Mundial da Juventude ali. Ali foi o momento do start do Serviço de Evangelização da Juventude e da consolidação desse serviço. Esses indicadores que nós tínhamos feito a leitura de dados, de articular, formar e comunicar, nós pensamos, vamos ver como é que é viver isso na prática, se isso dá certo, fazer um processo. Então começamos, criamos uma equipe de comunicação regional, criamos uma equipe de articulação regional e criamos uma equipe de formação, equipe de assessores, na sua maioria eram padres no início e depois veio a irmã Salete da Arquidiocese de Passo Fundo. A partir dali, nós passamos a viver um processo de construção em conjunta. Todos os meses nos reuníamos em Porto Alegre para pensarmos esse caminho que nós iríamos fazer em preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Com os assessores, logo nós percebemos que precisaríamos envolver a juventude nesse pensar e fortificar essa presença do assessor nas dioceses. Então, elegemos então como representante um nome que pudesse identificar o comunicador e o articulador diocesano. Então, o assessor vinha para as reuniões, o comunicador vinha para as reuniões e o articulador vinha para as reuniões. E aí se formava uma equipe na diocese e esse assessor ganhava força para quando voltasse para a sua diocese, tinha já uma equipe de trabalho que já estava discutido. Então, as viagens de ida do interior para Porto Alegre e de retorno eram viagens que eram muito construídas e de muitas reflexões. Se a gente voltar a perguntar aos participantes, nós vamos perceber que tiveram muitas intuições nessas viagens, a partir das nossas reflexões. E nesse início, vale a pena a gente refletir que nós tivemos muitos desafios para promover a unidade na diversidade. Esse deslocamento de sair do meu grupo para ver a igreja como um todo, a igreja do Estado do Rio Grande do Sul como um todo, e pensarmos num projeto para a igreja, e quando olhamos para essa igreja, nós olhamos as diversas pastorais que ali compõem, a nossa relação com a paróquia, a nossa relação com os movimentos, com pastorais, com congregações, com escola, com vocação, isso ampliou muito a visão da juventude que participou desse processo. Logo nós percebemos
que nós precisaríamos formar pessoas para atuarem à frente desses na animação das dioceses, mas também na animação dos grupos, nas próprias paróquias. Então começamos a trabalhar com a formação de multiplicadores. Eram formações de finais de semana, feitas nas 4 regiões do estado do Rio Grande do Sul, nas 4 províncias eclesiásticas. Os jovens daquela província iam para a formação de multiplicadores, voltavam para as suas paróquias e multiplicavam nas suas paróquias as vivências que ali tiveram, nas suas dioceses e nas suas paróquias. Isso deu capilaridade para o serviço e foi muito rápido. A comunicação ela foi muito eficiente, ela é uma comunicação muito profissional. E logo se criou uma rede de comunicadores em todo o estado, uma rede de articuladores em todo o estado e uma rede de assessores em todo o estado, que tinham funções diferentes no processo, mas eram interdependentes. Eles trabalhavam muito em conjunto e também o grupo de formadores. E a partir da formação, em que consistia essa formação? A formação consistia na elaboração de subsídios, a formação consistia na formação própria de encontros e vivências, e a formação também, ela ressoava, trazia essa ressonância para Porto Alegre do ponto de vista de comunicar aquilo que acontecia nos grupos. Então aconteceu a formação, aconteceu uma vivência missionária, aconteceu uma visita, tudo isso era em tempo praticamente real. Os grupos enviavam essa notícia para o portal IAIT, para as redes sociais, e aí nós tínhamos uma equipe de comunicação bem abrangente, com equipe de criação, equipe do jornalismo em si, e uma equipe que cuidava da comunicação externa, que fazia todo esse cuidado dos releases externos. Então era uma equipe de voluntários, todos voluntários, com muitos profissionais da comunicação e muitos que não eram profissionais, mas que se inseriram, profissionais da TI, iam aprendendo e iam fazendo. Então essa foi a vivência da comunicação, da formação e da articulação. O que fazia o articulador? O articulador era a peça-chave, porque ele precisava pegar essa informação da formação, os subsídios, os folders. Nós tínhamos lá uns folders bem diferenciados, feito pelo arquiteto, nosso arquiteto Lucas, que era muito interessante, tudo muito pedagógico, muito pensado nas imagens, na mensagem e também na questão do visual. Então o articulador, ele articulava essas informações para que chegassem até a base dos grupos, e também ele articulava as informações para que chegassem até Porto Alegre, praticamente em tempo real. E também a informação para que chegasse nos párocos, para que chegasse nos bispos, enfim. A comunicação, ela cria uma camiseta e que era um sistema. O Serviço de Evangelização da Juventude, ele foi pensado como um sistema que interage entre si. Então o sistema financeiro também tinha equipe financeira. E esse grupo do financeiro, ele tinha uma preocupação muito grande que todas as ações fossem pastorais. Então, uma camiseta criada, a primeira camiseta com a cruz e a IAIT, essa camiseta ela teve uma venda de aproximadamente 40 mil no estado do Rio Grande do Sul. Todos tinham era tão eficiente o processo de articular e de comunicar, que todas as pessoas, por onde nós íamos, nós encontrávamos esta camiseta. No shopping, era um layout muito bonito, ele comunicava por si só. Muitas pessoas olhavam para a camiseta e queriam saber o que significava aquela camiseta, porque em todo o estado essas camisetas elas estavam. Então foi muito bacana, porque quando se pensa uma ação pastoral, foi pensado também uma ação pastoral a partir da rifa do golfe. Então as dioceses davam a sua contribuição com esse carro que estava envelopado, com um designer da Jornada Mundial da Juventude, e depois esse carro ficava para o ganhador. Então ali também foi uma contribuição pastoral de articulação, enfim, e aproveitava para também ser de formação.
porque tudo estava interligado. Passado esse primeiro momento, aconteceu o primeiro bote-fé que aconteceu em Santa Maria, no coração do Rio Grande. Foram 40 mil jovens presentes. Foi uma emoção muito grande, porque foi um processo de construção muito bonita e foi o primeiro sinal de unidade da juventude católica do estado do Rio Grande do Sul. Outros eventos já tinham acontecido de juventude no estado do Rio Grande do Sul. No entanto, este momento foi o momento onde os movimentos, as pastorais, as congregações estavam todos unidos e nós tivemos um cuidado muito grande nesse evento de curar cada música, cada banda que ia para o palco, para que todos pudessem rezar, que todos pudessem cantar, que todos pudessem participar e sair dali felizes. E foi então este o nosso primeiro bote-fé. O segundo bote-fé, ele acontece em Porto Alegre. Depois desse primeiro bote-fé, nós fizemos a experiência da vivência da Jornada Mundial da Juventude em Copacabana. E aí foi uma experiência incrível, porque o estado do Rio Grande do Sul esteve em peso. As camisetas Iaitê na jornada, as camisetas Bote-Fé Iaitê, enfim, as camisetas do estado, eles estavam em todo quanto é canto e nós nos conhecíamos e nos reconhecíamos por este sinal muito próprio do nosso estado. E era uma festa cada vez que uma delegação de uma região do estado se encontrava ali naquele evento. Foi muito emocionante, foi uma celebração do caminho feito. Durante esse caminho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, nós fizemos uma opção missionária de estar nos lugares mais frágeis da vida, onde a vida mais sofria. Então nós fizemos uma experiência significativa de vivenciarmos momentos muito significativos e profundos junto aos presídios, em todos praticamente, nas fazendas de recuperação no estado do Rio Grande do Sul, nos prostíbulos, nos lixões. A cruz foi em lugares onde as pessoas jamais pensariam em ir numa catedral. Também foi na catedral. Então foi um movimento bonito, significativo e profundo. E nós aprendemos muito com tudo isso. E celebramos isso depois na Jornada Mundial da Juventude e nos próprios bote-fés em cada diocese. Depois desse momento, nós nos reunimos, enquanto Estado do Rio Grande do Sul, na figura dos assessores, dos articuladores, dos comunicadores. E pensamos, e agora, para onde ir? Vamos continuar trabalhando em conjunto ou não, pós-Jornada Mundial da Juventude? Sim, vamos trabalhar em conjunto. E o que nós vamos dar atenção? Nós pegamos aquela frase do Papa Francisco em Copacabana: ide sem medo para servir. E isso foi o grande mote para todo o trabalho de evangelização e aprofundamento dessa vivência de comunhão e de participação. Ali já alguns valores, enquanto Estado, estavam muito bem delineados. Comunhão e participação. Só existe comunhão se existir participação. Se não existir participação, não existe comunhão. Unidade na diversidade. É preciso reconhecer o diverso, mas tem algumas linhas, tem alguns lugares que nós podemos fazer a unidade, que está muito interligado com a comunhão. Alteridade e gratuidade, a mística da alteridade e da gratuidade é a mística de Jesus Cristo, se colocar no lugar do outro, servir o outro. Então eram praticamente como mantras que nós falávamos, refletíamos e ressoava em todo o estado do Rio Grande do Sul. E assim nós seguíamos com esses pés bem firmes nesses valores, e eram os valores que sempre estavam presentes nos nossos encontros. Então, aí começa esse segundo momento do estado do Rio Grande do Sul, hashtag em missão. Então se criou aquela camiseta com o globo, enfim, em missão. Nós fizemos para startar essa missão no estado do Rio Grande do Sul, participando de uma missão no Paraguai, junto às Pontifícias Obras Missionárias. E foi bastante significativo, porque uma representação de jovens do estado do Rio Grande do Sul foi para o Paraguai e traz essa vivência para que a gente possa também dar continuidade. Não era missão do jeito da RCC,
não era a missão do jeito da Pastoral da Juventude, não era a missão do jeito da congregação salesiana, marista, jesuíta, enfim, era a missão da Igreja do Rio Grande do Sul, a partir dos documentos da Igreja do Rio Grande do Sul, um outro jeito, como é que nós vamos fazer missão? Partimos então a reflexão a partir das diretrizes gerais da CNBB, do diálogo, do anúncio, do testemunho de comunhão eclesial e do serviço. E aí nós percebemos que aqui tinha uma conotação muito interessante e pedagógica a seguir, defendida por Dom Ângelo Salvador na reunião dos próprios bispos. Primeiro, serviço. Segundo, diálogo. Terceiro, anúncio. E quarto, testemunho de comunhão eclesial. Aqui foram os grandes pilares que nos orientam, praticamente o grande pilar que nos orientou em todo o processo de missão. E aí começamos então a fazer as experiências de missão regional. A primeira missão regional foi uma experiência profundíssima, junto ao presídio central, junto aos catadores, junto, enfim, a regiões bem exigentes de Porto Alegre. E ali nós fizemos uma experiência com um grupo de lideranças do estado do Rio Grande do Sul que voltavam para suas dioceses e lá faziam a multiplicação dessas vivências. Vivemos então esse processo em missão. Vivemos 2 anos, quase 3 anos esse processo em missão e celebramos esse momento com o segundo Bote Fé em Porto Alegre. E foi muito bonito, e foi muito profundo, que já foi o lançamento da caminhada da evangelização da juventude no Brasil para o Rota 300 anos, para a gente olhar para Nossa Senhora Aparecida, que vem das águas, que surge das águas, e já nos orienta para uma outra linha do documento 85, e ali vivemos o cuidado com a vida. Neste período, aconteceu então todo um processo de formação. Nós fomos percebendo que precisaríamos intensificar cada vez mais a formação de lideranças de grupos, liderança das dioceses. Criamos o lugar do assessor jovem. Então, o articulador, ele passava o bastão para o próximo articulador e se tornava assessor jovem desse articulador, até se tornar o assessor adulto. O comunicador passava o bastão para o próximo comunicador e continuava acompanhando esse comunicador, sendo o assessor jovem desse comunicador até. Para cada uma dessas fases, nós tínhamos um programa de formação. Então, tinha programa de formação de multiplicadores, que era para todo mundo. Depois, nós começamos o CDL, Curso de Liderança Jovem Básico. Depois, o CDL2, Curso de Liderança Avançado, para os líderes, para as lideranças. E já começamos, então, a formação de assessoria adulta. E isso foi um grande ganho para a Igreja do Rio Grande do Sul, porque todo esse serviço ele era realizado pelo Instituto de Pastoral da Juventude, com uma projeção de América Latina. A escola de assessores, que não era bem uma escola de assessores que se chamava, mas a formação de assessores era muito firme, assim como a formação de liderança, de animadores que existia. Então, se reconecta a essa expertise que o Estado já tem, e então se dá um novo modelo de formação de forma mais rápida. Eles não tinham mais como fazer um CAGE, uma formação de assessores de 30 dias no final do ano, mas podíamos fazer em 2 etapas de 1 semana. Então, surgem as escolas de assessores para suprir essa falta de formação de acompanhantes adultos na perspectiva do documento 85. E aqui nós começamos todo um trabalho de formação muito aprofundado no processo de educação da fé. Todo o trajeto de amadurecimento da fé do jovem. Então, houve uma iniciação na catequese, na fase da juventude. Então, há um aprofundamento disso, um amadurecimento até a formação do próprio projeto de vida, firmar-se no próprio projeto de vida. Então, a formação ela ganha um escopo muito grande na formação de lideranças, de assessorias, enfim, e com um foco muito bem delineado. Amadurecimento na fé.
A missão ganha uma força muito grande de articulação, de visão eclesial, então ampliando cada vez mais as experiências missionárias e também a reflexão. E no Bote Fé, em Porto Alegre, se lança então uma outra linha de atuação do Serviço de Evangelização da Juventude, que era o cuidado com a vida. Então, o programa ficou em missão pela vida, o próximo passo. Então, nós passamos a preparação da Jornada Mundial da Juventude, falando sempre em processo. E quando nós falamos em processo, nós falamos o antes, o durante e o depois. Depois nós fomos trabalhar o em missão pela vida, que é aqui iniciar todo um processo de reflexão a partir do documento de Aparecida, através das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, através do próprio Jesus Cristo, do discipulado, do discípulo e do missionário. E depois, então, continuamos, nós precisamos aprofundar esse estado de missão permanente, era a reflexão desse grupo no final. Então vamos trabalhar em missão pela vida. E aí então começa um outro programa de trabalho que é em missão pela vida. Junto a este programa em missão pela vida, nós chegamos na maturidade de então sistematizar todo esse trabalho num projeto estratégico. E vejamos bem, o projeto estratégico do Serviço de Evangelização da Juventude no Estado do Rio Grande do Sul, ele não está na estratégia de inovação, mas a grande estratégia dele está na própria forma de organizar, de articular e de comunicar. Se manter esta estratégia, a novidade, tudo aquilo que for vindo da Igreja do Brasil, do Nacional, ou que for vindo, foi emanado das bases, ele sempre vai ter um local. O processo é construção em conjunto, o processo é participação em comunhão, o serviço é serviço porque ele é evangélico, por isso que ele é serviço de evangelização, é a partir do evangelho. Então, o serviço de evangelização passa muito por isso. Obviamente que foi um grande mobilizador também de outras pastorais no próprio estado do Rio Grande do Sul. Houve um grande crescimento na comunicação da evangelização, houve grande crescimento na visão orgânica, da pastoral orgânica da igreja. Enfim, foi um movimento de crescimento e desenvolvimento. E uma das grandes metas sempre era formar liderança. O líder, ele forma líder, ele não forma seguidores. Porque ele sabe apontar para quem? É para Jesus Cristo. Quando nós falávamos muito disso, nós falávamos de fazer a vivência, fazer a experiência a partir de Jesus Cristo. Porque nós, humanos, todos vamos nos decepcionar em algum momento da vida. Então não vale a pena a gente colocar força e segurança nas pessoas. Nós olhamos para Jesus Cristo sabendo que as lideranças podem falhar. Só que isso nos dá um escopo muito grande de formarmos muitos outros líderes. E hoje o Serviço de Evangelização continua com a coordenação do Padre Neylor Schuster, que na época o Padre Neylor Schuster era um articulador e ele passou por todos os processos de formação. Ele foi para a Jornada Mundial da Juventude no Rio, e ainda ele era um articulador e ele entrou no seminário, se formou, e hoje ele é um dos nossos pastores, foi essa escola de assessores, fez todos os processos de formação de liderança e hoje ele é o coordenador do Serviço de Evangelização da Juventude no nosso estado. Eu me coloco aqui à disposição para a gente conversar porque é uma história de 7 anos e 7 meses. 7 anos e 7 meses que, como todos os voluntários desse serviço sabem, que nós começávamos às 5 da manhã, terminávamos à meia-noite, nós não tínhamos horário. Trabalhávamos muito, viajávamos, produzimos durante a madrugada, chegávamos nos locais, nas dioceses e trabalhávamos durante a madrugada produzindo materiais. Então tem muita coisa para ser contada. Qualquer coisa vocês podem contar comigo para a gente fazer a memória desse caminho tão bonito, tão significativo para a juventude do estado do Rio Grande do Sul e também o Brasil todo aproveitou dessa experiência e também startaram muitos outros trabalhos no Brasil e também até na América Latina.